Marcos capítulo 6, a gente vê Jesus voltando para sua terra. Ele sabia que nessa volta ele iria passar por uma experiência de rejeição. Apesar de algumas pessoas o considerarem como mestre, como uma pessoa abençoadora e tal, mas ele teve esse momento de rejeição ali, que a gente pode ver muito claro aqui no verso 3 do capítulo 6. As pessoas questionando, rejeitando o ensinamento de Jesus. Contudo, ele continua ensinando, ele não para, ele não desiste, ele continua confiando e ensinando. Seguindo um pouco mais para frente, a partir do verso 7, a gente vai ver aqui que Jesus envia os seus discípulos e abençoa eles com autoridade. Uma coisa muito interessante que nesse envio, Jesus pede para que os discípulos confiem na provisão de Deus. Eles não levem coisas, né? Se a gente for pensar no tempo de hoje, para contextualizar, olha, não leve nenhuma mala, não leve nenhuma mochila, Deus vai prover, né? Então imagine, como é que eu vou viajar para outras cidades, para outros lugares, sem levar uma mochila com algumas coisas? Então basicamente era o que Jesus estava pedindo ali para os discípulos. Olha, não levem nada, confiem na provisão. E eles obedeceram essas instruções de Jesus, você pode ver bem claro aí no texto, e eles experimentaram, né, vivenciaram sinais, milagres no ministério ali. Uma coisa incrível mesmo, né? Seguindo um pouco mais para frente, estou no capítulo 6 de Marcos. A gente vai ver a primeira multiplicação de pães e peixes. E o interessante aqui é que Jesus faz muito com pouco, mostrando que Deus pode fazer muito com pouco. Jesus ali, ele não supre apenas as necessidades, necessidade física das pessoas ali, né? Mas ele também está alimentando o espírito das pessoas. E, para terminar esse capítulo 6 do livro de Marcos, nós temos Jesus andando sobre as águas, que é uma narrativa que particularmente eu gosto muito, onde Jesus ali anda, né, sobre as águas, literalmente, coisa extraordinária, e os discípulos ficam com medo do que está acontecendo ali, né? Um certo desespero por parte dos discípulos, e Jesus declara que eles não precisam temer, eles não precisam se assustar, e a gente tem uma atitude aqui, bem interessante. O discípulo de Jesus decide também andar sobre as águas, começa, vamos dizer, se afogar ali, mas ele olha para Jesus, Jesus estende a mão e ele, por alguns instantes ali, também passa por esse milagre, por essa maravilha de andar sobre as águas. E a gente tem todo esse cenário aqui no capítulo 6 de Marcos, são inúmeras narrativas, inúmeras histórias, nos ensinando sobre confiança e provisão de Deus. Nós devemos confiar na sua provisão, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das diversidades, das necessidades, nós devemos confiar em Deus e confiar na sua provisão, porque Ele prometeu que estaria conosco e prometeu que não ia largar a nossa mão, Ele ia ficar com a gente até o final, né? E uma coisa que a gente tem que aprender é que, por mais que você seja fervoroso na sua fé, por mais que você leia a Bíblia todos os dias, faça jejum, você não está imune a passar por aflições, a passar por necessidades, né? Jesus em nenhum momento falou sobre isso, mas Ele falou que Ele estaria com você. Não tenha medo, estou contigo. Confie em Deus, confie na provisão de Deus. E não deixe de clamar. Há momentos que a gente precisa clamar por uma intervenção divina também. Os tempos difíceis vão acontecer. É inevitável passar por esta vida sem experimentar algum tipo de sofrimento. Mas se você continuar confiando, perseverando na sua fé, Deus vai te ajudar a passar por isso. E uma coisa que eu aprendi, talvez Deus não mude as circunstâncias pela qual você está passando, porque talvez Ele quer usar essas circunstâncias para tratar o teu caráter, para mudar o teu coração, para mudar a tua perspectiva. Então continue confiando em Deus e na sua provisão. Amém? Amém.